Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui. E hoje eu tenho uma personalidade aqui para entrevistar, uma pessoa especial, uma médica que é referência no seu trabalho, que todo mundo que conhece ela tem a oportunidade de ser tratada, cuidada por ela, fica encantado. Mas para quem ainda não conhece, hoje a gente tem aqui a doutora Daniele Araújo, essa médica formada em medicina há mais de 25 anos aí, que atua no mercado e que é amante da nutrologia e também hoje da beleza, da estética, do detox, enfim, tanta coisa para a gente conversar hoje, doutora. Um prazer ter você aqui. Tudo tem seu tempo, né? E Isso hoje aí. estou muito feliz de estar aqui. Eu relutei por muitos anos começar a gravar esses podcasts, apesar da insistência da minha jornalista Favorita? pessoal e preferida. A Nádia me ajuda muito nessa parte do jornalismo. E eu decidi que está na hora de eu começar a falar quem eu sou realmente, mostrar um pouco mais para as pessoas, não só para as que já estão comigo, mas para as outras também que me seguem. Isso aí, porque às vezes quem já está no seu consultório tem a oportunidade de conhecer a pessoa que você é, a delicadeza do teu trabalho, mas muitas vezes, quem está fora ainda não tem oportunidade, então a gente vai atingir com essa conversa muito mais pessoas, então isso é muito bacana. E para começar, doutora, eu quero entender por que a medicina, Eu sei que você tem uma veia artística, gosta de várias coisas na arte também, em outras áreas, mas e por que a medicina e por que a nutrologia e daí para a beleza? Como é que isso aconteceu na sua vida? Desde muito pequena eu fui ligada com plantas, com tipos de tratamento para determinadas doenças, usando chás, usando macerados, era a minha brincadeira preferida. Já era minha bruxinha, bem. E aí, isso foi ficando mais forte, eu achava que eu ia fazer farmácia por conta disso, mas essa questão do cuidar do ser humano era muito grande em mim. E eu decidi 1 mês antes de fazer a inscrição para o vestibular que medicina tinha mais a ver com o que eu sempre gostei. E aí em casa foi apoiado tudo. Vai fazer medicina mesmo. Você quer que eu conte a história inteira? Não precisa. Mas enfim, sim, eu estava com medo de pedir para o meu pai, que não tinha faculdade na nossa cidade. Aí eu fui meio, o que você acha? Estou pensando em não fazer farmácia e fazer medicina. E para minha surpresa, fui muito apoiada por ele, nem imaginava que ia ser assim, e também não tinha nem como voltar atrás mais. E ele sempre se orgulhou muito da filha médica, né? Verdade. Bacana. E aí a nutrologia, daí depois de formada, como é que foi ser fisgada pela nutrologia? Já por um pouco desse conhecimento já, dos cuidados e tal, é um pouco isso ou não? Durante a faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar com cirurgião plástico. E essa área da beleza foi tomando forma, que eu comecei a ver que as dores das pessoas não estão somente por fora. Esse reflexo de, eu quero fazer um tratamento, muitas vezes é originário de uma dor interna. E eu pensava, eu inicialmente ia fazer ginecologia, obstetrícia, né, que eu gostava da parte cirúrgica, mas eu pensava, a cicatriz já nasceu o bebê, tá tudo bem, mas ela vai ficar com essa cicatriz para sempre. E comecei a me importar como ia ficar esse resultado. Acontecia às vezes que os preceptores... Isso incomodava mais. Que os preceptores não escutem esse podcast nessa hora que eu tirava todos os pontos que eles tinham feito e fazia tudo de novo. Ainda bem que faz tempo. Do SUS. Faz um pouco mais que 3 anos. E aí eu comecei a ver que me importava essa cicatriz que ia ficar ali. Mas foi depois de eu me formar que uma professora, ex-preceptora da residência, falou, por que você não faz medicina estética? Eu falei, medicina estética? O que é isso? Ninguém fazia isso na época. Aí ela, me liga no consultório que eu vou te passar o contato de uma pessoa que eu sei que está fazendo. E foi assim que eu conheci,
a medicina estética em si, que dali uma semana essa pessoa me levou para um congresso, convidou, vai ter congresso de medicina estética, acho que era o 3º congresso brasileiro. Imagina, era tão, Sim. né, assim, ainda começando essa área, que até hoje ainda tem, né, uma dificuldade de ser reconhecida, enfim, né, Sim, até hoje, apesar de ser uma especialidade médica na Europa, em vários países e nos Estados Unidos, no Brasil não é reconhecido como uma especialidade única. Então, a parte vascular estética entra para vascular, uma parte entra para cirurgia plástica, fica assim, uma terra quase de ninguém. Né? Por isso que, né, mas aí, e assim, isso aqui na cidade praticamente foi uma das primeiras profissionais que iniciou esse trabalho, né, você fazia esse olhar integral, né, por exemplo, de emagrecimento, qualidade de vida, e aí já cuidava dessa estética, porque, né, as estruturas ficavam flácidas, enfim, já começou nesse caminho natural, assim, o teu trabalho aqui. Sim, quando eu fui nesse congresso, eu vi que era aquilo, fiquei maravilhada e vi que era aquilo que eu queria fazer da vida. Tanto que, em meio a 700 candidatos, eu me classifiquei em 4º lugar, tendo um mês para fazer uma prova de uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu só tinha certeza que era aquilo. Mas quando comecei a trabalhar nisso, percebi que faltava algo mais. Aí entra naquela coisa que eu te falo, das dores, e também da parte nutricional, porque para eu alcançar esse resultado que eu queria proporcionar, muitas vezes as pessoas vinham com hábitos não tão saudáveis. E aí que entra a nutrologia na minha história. É muito legal, porque eu vejo assim, né, sendo cuidada por você já há bastante tempo, eu percebo esse teu olhar que não é só pelo estético, né? Às vezes você me pega no consultório e fala, olha, tem que ver isso, tem que atender aquilo, e até alguns problemas mesmo de saúde você me ajudou a enxergar de uma forma mais integral. Então, ó, isso está acontecendo por conta, né, de outras questões. Então, isso é muito legal, porque a gente acaba tendo uma confiança muito grande no médico, né? E isso faz com que a gente realmente queira que outras pessoas tenham a oportunidade de ser cuidada por você, né? Eu acho que isso é legal também, porque eu vejo, né, mãe, filhas, né, netas, enfim. Eu já tô nas netas. Que Sim. coisa boa. E aí, falando disso, doutora, eu sei que você tem, né, uma vasta formação, dei uma olhada no seu currículo, conheço você, sou tua amiga, então é até bacana poder conversar. E você tem um conhecimento em anatomia da face, né? E eu vejo o quanto você se preocupa com isso. Às vezes a gente vai lá, você mostra, inclusive, uma questão da anatomia, mostrando, olha, você vai perdendo as estruturas, né, os ossos. Então, assim, como é que é esse conhecimento em anatomia, como é que isso, né, você já estudou em cadáver fresco, então, né, injetou lá o produto para ver como é que se comporta e como é que ele chega naquela estrutura específica, se realmente é naquele lugar, não é, né, eu acho que, assim, essa confiança de falar assim, eu sei que ela está injetando o melhor produto da melhor forma, na melhor estrutura, né, dentro da minha face, entendendo como é que ela funciona, como é que isso ajuda mesmo, né, na execução do dia a dia do teu trabalho. A anatomia, ela é a base de tudo. E quando eu fui professora da Universidade Estadual da cidade, eu trabalhei como professora de anatomia aqui, isso me proporcionou ver de forma mais ampla, porque na faculdade a gente até aprende, mas eu vou dizer que eu aprendi anatomia quando eu estudei para ensinar. E aí, a partir do momento que você ensina, você tem que aprende. saber, né? É verdade, é o professor. E mesmo a anatomia, que ela não muda, eu continuo estudando e sempre vou fazer algum curso, alguma reciclagem, porque no ano passado foi descoberto que um músculo, Dr. Cotofana, que é referência mundial em anatomia, descobriu lá que uma coisa que eu já observava, que o músculo frontal, ele tem contrações diferentes. Então, ele também pode abaixar em vez de só erguer a sobrancelha. A gente está falando para um público que também não é só médico, mas leigo, né? Isso faz muita diferença. Sim, porque quando você vai aplicar no paciente uma toxina ou seja um outro produto, você tem que ter essa noção. E cada pessoa é única. Né? Então, a anatomia me traz mais segurança. É um projeto que eu até tenho para o futuro, para ensinar mais médicos essa questão da onde a gente está entregando, será que a gente está entregando esse produto aonde a gente quer entregar,
para ter o resultado que a gente espera, não simplesmente ir colocando lá como se fosse um protocolo. É impressionante, porque a doutora, a gente pode depois mostrar, quem me segue vai poder entender disso, a questão, né, do meu sorriso, enfim, a doutora estuda cada vez que eu vou lá, não é da mesma forma, ela estuda, ela vê como é que tá a minha estrutura para poder cuidar, porque eu tenho sorriso de gengival, enfim. Então, acho isso muito legal, porque é esse olhar mesmo para cada paciente, né, então acho que a anatomia também ajuda nisso, né, eu vejo pessoas mais idosas quando vão lá, né, outra preocupação em falar, olha, agora, né, a gente tem que repor primeiro, para depois Você sabe que tem um filme que quem não assistiu, eu aconselho que assista, que é Quem Quer Ser um Milionário, que é uma história real. É verdade. E eu vejo assim que a vida vai nos preparando para coisas que a gente vai passar. Então, a minha formação em medicina ayurvédica me fez ter mais ainda esse olhar de forma única, que não é todo mundo que tem que tomar 2 litros de água, que não é todo mundo que tem que comer de 3 em 3 horas. Cada ser é único. E foi na ayurvédica que eu comecei. Não atuo na medicina ayurvédica, mas uso muito dos conhecimentos dela No dia a para, dia, né? sim, em tudo. Porque o médico também é um pouco psicólogo, é um pouco, né, terapeuta de todas as dores, como você disse, né? O que externaliza, às vezes, é algo muito mais profundo mesmo, né? Isso é muito legal. E aí, doutora, uma coisa que eu acho que, assim, é até delicada de tratar, mas que eu sei que você nunca para de estudar. E aí, um dos cursos que eu já acompanhei, quando a gente já estava trabalhando juntos, e algumas vezes eu sei que você fez esses cursos, de resolução de problemas causados pelo mau uso de determinados produtos, né? Ou, por exemplo, você pode cegar um paciente se você usar, né, milímetros ali de diferença ao lugar da toxina, é isso? Exato, inclusive você está falando uma coisa que semana passada aconteceu, infelizmente, em São Paulo, de um profissional não médico injetou no nariz de um paciente, infelizmente a pessoa perdeu um lado da visão, porque injetou dentro da artéria e não sabia o que fazer na Naquele hora, momento né? ali. Felizmente esse tipo de caso não apareceu para mim, mas ele é um caso que você tem que resolver, se você não resolver em 20 minutos, se você não agir da forma correta, tendo conhecimento da anatomia, Uhum. tendo conhecimento dessa formação, que eu fui atrás de cursos de complicação, inclusive usando essa anatomia, mas como fazer um procedimento mais avançado, que é da área da oftalmologia. Mas Uhum. para saber o que fazer no caso de uma intercorrência, que tem que ser resolvida em 20 minutos. E aí, Né? Então, não é assim, assim, eu vou injetar e daí se der algum problema eu vou não é atrás. problema meu, ou vou passar Infelizmente, para um oftalmo, ou, né, vou chamar um colega. Não você dá, só né? tem, nesse caso de oclusão arterial para perda da visão, 20 minutos. Meu Deus, né? Gente, olha a preocupação que é você entregar o seu cartão de visitas para um profissional não habilitado ou que não tem esse nível de conhecimento. Eu acho que é muito arriscado, né, doutora? É Sim, muito como eu disse, preocupante. nós médicos tivemos uma formação em anatomia, assim como outros profissionais na odontologia, na biomedicina, Uhum. mas isso precisa ser aprimorado. E confesso, essa anatomia de forma mais profunda, visando essa Esse entrega olhar dos injetáveis, ela veio com muito e estudo, mesmo conhecimento, depois né, na da prática. formação. Uhum. Calcule assim, uma pessoa que nem teve uma aula de anatomia na Então vida. você entrega teu rostinho para alguém testar, Uhum. brincar com você, né. E doutora, assim, como é que é resolver problemas criados por um mercado que é concorrido com profissionais com baixa formação que atuam em áreas correlatas, né? Já teve alguma coisa que te assustou, né, assim, o que você pegou você mesmo no teu consultório, chegou alguém lá e falou: "Olha, eu tô toda torta aqui". Infelizmente, isso é uma coisa que tem acontecido com muito mais frequência, essa procura lá na clínica para resolver casos básicos como: doutora, meu filho vai numa segunda-feira, meu filho vai casar no sábado e eu sexta-feira resolvi fazer o lábio, mas eu não gostei. E aí o profissional fez só o superior, eu não fiz o inferior, e o que que eu faço Tô agora? 5 dias antes do casamento do filho. Desde isso até coisas assim, de voltar, às vezes, pessoas que eu conheci, que eu tinha falado: "Não faça isso,
que não vai ficar bom. Você precisa fazer uma estruturação de queixo antes de fazer o lábio, senão vai ficar um lábio. Aí a pessoa chega lá deformada, né? A gente está vendo muito Sim, isso. isso que eu ia falar, né? A gente tem tanta matéria, até no seu Instagram, às vezes eu vejo que você coloca alguns alertas e tal, de matérias, né, do jornalismo, né, nacional, falando disso, mas isso acontece aqui, na cidade, no seu consultório, às vezes as pessoas chegam com essas mesmas questões. A desarmonização é uma coisa que cada vez está mais frequente. Pela Porque ausência, né? a gente encontra as pessoas que eu conheço há algum tempo e às vezes não as via, estão toda inflada, não conseguem sorrir porque está muito cheio o rosto, não conseguem abrir o olho, está com o olho lá para dentro de tanto produto que foi colocado nessa região. E aí falam, né, o que você acha? Né? Você faz aquela cara de paisagem. Apesar assim, que, né? às vezes as pessoas pensam que eu estou analisando, mas às vezes eu levo um susto mesmo. E aí, doutora, assim, como é que é? Você tem uma clínica que já tem, né, mais de 20 anos aí de atuação, quase fazendo 25 anos. Como é que se manter no auge, no sentido, assim, de ser sempre essa referência e às vezes até, assim, sofrer com isso, né? No sentido de estar sempre lá trazendo novidades, né, na vanguarda, a palavra vanguarda que ela fala que eu sempre falo, né, dessa tecnologia ou de curso mesmo, né? Você vai e traz uma novidade, mas assim, sempre muito bem pensada, com cuidado. Como é que é isso? Tem algum segredo aí nessa caminhada toda? Eu me considero bastante conservadora na medicina e em tudo. Eu prefiro, às vezes, não ser a médica que vai inovar, trazendo, principalmente em caso de produtos que podem ficar para sempre ali dentro da pessoa, observar como que aquele produto vai reagir, ou se ele realmente é uma coisa nova no Brasil só, e já tem uma história no mundo, ok, vamos inovar também. Ou se é uma coisa que estão inventando agora, deixa a gente ver como que isso vai se comportar no nosso organismo. Então, talvez por esse lado conservador, que eu busco aquela naturalidade, eu busco a essência da tua beleza, porque a gente está vendo casos que todo mundo está ficando igual, né? Todo mundo está com o mesmo padrão de boca, de contorno. Os homens têm buscado isso. Hoje eu tenho 30% dos meus pacientes são homens. Olha que legal, né? A gente às vezes acha que o homem não vai né, cuidar da estética, da beleza, enfim, e sim, né? Hoje em dia eles têm, mas eles também são mais conservadores nesse sentido. Sim, então talvez por isso que seja uma referência, porque você não vai encontrar, vai transformar, né? Pacientes meus. Desarmonizar. Eu não sou a médica da transformação. Isso caiu uma ficha quando eu fiz 50 anos e a Nádia disse que eu tenho, assim, se eu tenho problema em falar a idade. Não tenho. Mas eu pensei, será que eu estou melhor? E aí eu vi que eu estava muito melhor do que aos 40. Mas... Posso colocar a foto? Tá, vamos colocar Vamos lá. colocar a foto. Então, aí eu falei, mas eu tô melhor, só que será que eu mudei muito? E aí me deu um estalo, peguei uma foto quando eu tinha 15 anos, que é essa aí que a Nádia vai colocar. E aí você vai ver que realmente eu tenho a passagem do tempo, mas tem essa questão de não perder a essência, que quem vai me ver não vai achar que houve uma transformação. Esse gerenciar o envelhecimento de uma forma saudável, não mudando quem você é, porque cada beleza é única. Sim, mantendo aquele rostinho através do tempo. Exatamente. Né? Menina Daniele dos 15 anos é a mesma mulher dos 50, revisitada claro, né, com as mudanças do tempo, mas com qualidade também, bem gerenciado, isso? Eu gosto muito, eu gosto muito de fazer uma analogia aqui, quando fala, eu quero envelhecer naturalmente. Sim, eu adoro isso, porque envelhecer naturalmente, quer dizer, então é um carro todo enferrujado que envelheceu naturalmente no tempo. Ou você pode ser um carro bem cuidado, de colecionador, onde você vai ver lá um carro 1930, ele não mudou o ano,
Mas ele é um carro que onde passa, nossa, que carro bem cuidado, que funciona. Bonito, brilhante, né? Bem Sim, que esteticamente. ele não quis virar Aham. outra marca ou Ele não se transformou como carro, ele continua o mesmo modelo, o Cadillac lá, mas mas muito bem cuidado. E é nessa linha que eu gosto de trabalhar. que bacana, né? E aí, assim, acho que a gente você acabou me respondendo a próxima pergunta, que era o que que é importante para envelhecer com qualidade, né? De fato, assim, essa qualidade que você aplica em você mesma, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas a doutora Daniela, ela já é bonita, ela já tem. O que que, às vezes, e aí eu acho que até uma coisa que quem segue você percebe isso, que você sempre guarda um tempinho para usar os equipamentos, para testar em você, para ver se realmente dá o mesmo resultado até para entender a intensidade da dor de determinado, né, fazer um laser e tal, quantos dias demora, enfim. Então, o que que você aplica em você mesmo para ter essa qualidade aí de passagem do tempo de forma tão positiva? No meu ver, essa passagem do tempo, ela é muito mais do que o tratamento físico. Eu, como médica, eu posso auxiliar nisso, mas eu penso que você cuidar do teu espírito, do teu ser e do veículo que você está andando de, como eu disse, não adianta ser um carro placa preta lá que não funciona. O motor tem que funcionar. E aí entra muito esse cuidado também com o corpo, de ver que tipo de combustível que você está colocando nesse carro, e como que as energias, porque tudo na nossa vida é energia. Desde com quem você entra em contato, aonde os lugares que você anda, o que você pensa, tudo isso vai se transformar numa coisa boa ou ruim, dependendo de você. Mas respondendo à tua pergunta, o que eu faço? Eu pratico yoga, a respiração e tudo isso que faz parte. Atividade física, Você a gente vai mora também num entrar. lugar, né, que vamos ajuda muito para isso, né, um paraíso. É, esse lugar para mim é o meu lugar de descompressão. Nossa, é lindo a casa É. dela onde ela mora, né? Então assim, já traz esse ambiente propício para Mas acho que atividade. todo mundo deveria Ter na sua casa o ter na seu. sua casa o seu lugar de porto seguro, né. Então, isso faz parte desse envelhecer saudável, de gerenciar esse envelhecimento. Ter nem que seja o teu cantinho com as tuas plantas, ou o seu animal de estimação, ou um momento com a tua família, tudo isso Sim, no traz meu essa caso é a cozinha. qualidade. É, você, né, a cozinha, eh, você tem que buscar a tua essência. Mas o que que eu faço para mim? Então, busco essa coisa da desintoxicação Uhum. de dentro para fora. Ah, mas você nunca vai numa festa, você Não nunca, bebe, né, não, né? tem uhum, Eu acho que tudo comedidamente tem a ver, não pode ser xiita. uhum. Não é aquela De, pessoa que proíbe, não pode beber, não pode comer isso, não pode comer aquilo, né, você mas tem assim, isso tem com que ser a equilíbrio. exceção, Uhum, não a regra, entendi. né? Ah, não come açúcar. Essa é uma das minhas maiores guerras. Se vivo tentando Uhum, não comer açúcar. Mas não, mas acho que tem que ser a exceção, não a uhum, regra. E dos tratamentos, eu busco aquilo que vai fazer com que o colágeno melhore, com que a estrutura daquele músculo, vamos falar da face, então, não só uhum, do corpo, né, mas aquele músculo esteja mais firme, mais tonificado, as mucosas e o skincare diário, se eu tivesse que dar uhum. uma sugestão, eu sei que vai virar meio clichê, mas tomar água, porque a gente é feito quase 80% de água, então trocar essa água parada Tá aqui, lá, ó. né, e usar protetor solar, não que o sol é mal ou coisa assim, mas deixar o sol para as áreas que elas foram feitas para isso, como a região das costas, né. Uhum, Você pode tomar sol, mas o rosto não foi feito para isso. E ele fica exposto 365 dias por ano. verdade. Então proteja, a maior parte do tempo isso. Bacana. Boas dicas, doutora. Vamos ver se a gente consegue seguir, porque, né, a sua dica, acho que faz muito sentido, porque a gente precisa realmente gerenciar o tempo. E aí, falando sobre isso, e uma das fontes que você bebe, no sentido de qualidade de atendimento e tudo,
também vem de um olhar muito da arte, né? Você fez um curso que trouxe isso, mas isso já estava em você, que mistura, né, a arte com a medicina e que traz um conceito de que você é um artista com conhecimento médico, né? Como é que é olhar para o paciente com essa dimensão artística, é ter esse refinamento, que eu acho que isso é um refinamento da medicina. Eu venho de uma família de artistas, eu digo minha mãe, irmãs, elas têm todos já essa Habilidade, né? habilidade desse olhar para o belo, Uhum. né, o lado artístico, e realmente poder potencializar isso nessa entrega da medicina tem muito a ver. E quando a gente fala em Hipócrates, que você diz lá no juramento, curar sem Uhum. lesar, entra também nisso. Você gerenciar esse envelhecimento de uma forma que você vá trazendo naturalidade, mas resgatando os movimentos que são pertinentes do ser humano, por exemplo, por que o meu sorriso está reto e não está para cima? Por quê? Porque foi tendo uma perda óssea, uma perda, um desgaste muscular desse osso para tentar fechar a boca. Tem todo um contexto ali que precisa ser tratado, estruturado, para dar, então, a parte da beleza funcional, que é esse lado artístico, justamente é você dar essas estruturas, voltando a dar a essas estruturas a atividade que elas vieram para exercer, né? E nesse universo da beleza também, né, você fala um pouco do que a pessoa quer passar, que leitura, né, tipo, acho também muito legal que você já uma vez me falou sobre isso, então uma professora tem né, um determinado estilo, muitas vezes, né, eu quero ficar com uma bocona, mas, né, isso não combina com o meu estilo de vida, com o momento que eu tô vivendo, com aquilo que eu faço, então também tem isso, que às vezes a gente quer se harmonizar, né, tá igual a todo mundo e no fim isso não é individual, a arte é bem isso. Exato, é muito diferente eu tratar uma pessoa que acabou de ser mãe, que está com aquele olhar mais dócil e maternal, encher ela de traços marcantes, Deixar aquele rosto quadrado, que marcado, né? talvez ela vai chegar numa fase da vida que vai pedir isso, mas aquele momento ela está no momento mãe. Delicado da vida. Exato, aí você vai estruturar, fazer ela resgatar essa autoestima que muitas vezes as mães perdem, né? Porque começam só a ter também a visão para o filho. Ninguém mais, depois que nasce o bebê, ninguém mais lembra da mãe, né? É isso aí, as pessoas já vêm direto na criança. A mãe não existe mais, coitada. E aí, então resgatar essa autoestima que foi perdida nesse momento, mas de uma forma muito natural. Não numa forma que talvez ela venha depois, agora eu vou reassumir a minha empresa, ou eu vou fazer um mestrado, enfim, ou vou começar eu sou uma outro mulher de movimento. negócios e vou voltar para o mercado de trabalho, né? Enfim, ou eu quero passar uma autoridade maior. Eu me separei, eu terminei com meu namorado, onde ela precisa desse empoderamento. Aí a gente vai usar traços que remetam essa força, esse poder, né? Que isso gente, faz parte dos arquétipos. Olha que delicadeza que é você olhar para alguém, né? E você ter esse... Gente, né? Não é só chegar lá e falar, eu quero pôr boca, eu quero pôr 2 seringas, eu quero... Acontece muito de eu negar tratamento. Sim, eu já vi. Isso é quase diário, né? A pessoa chega com uma ideia também. Eu quero isso. Não. Porque eu tenho que fazer plástica no nariz. Não, você não tem que fazer plástica no nariz. Você precisa dar estruturas ao redor. Você precisa, porque o teu nariz está grande em relação ao quê? As estruturas adjacentes. Mas muitas vezes está faltando um queixo, está faltando um malar, está faltando um lábio, né? Que lábio hoje as pessoas têm muito medo que vem essas coisas, mas às vezes isso que vai dar aquele refinamento é a delicadeza do rosto. E o nariz vai parar de incomodar. Eu sou um caso assim, que achava que o nariz estava grande. Né? E aí, assim, que legal que é você ter alguém que vai te olhar desta forma, né? E não vai querer colocar um volume X de produto, porque aí tá faturando muito mais e que, né, quanto mais melhor e tal. Não, é esse cuidado mesmo, porque você sabe que esse paciente vai te acompanhar por um período, né? E muitas vezes pela vida toda. Então, quanto melhor você faz esse trabalho, né, cada vez que ele vai lá, muito mais, né, ele vai permanecer contigo. Eu tenho vários pacientes que me acompanham
há mais de 20, 25 anos. Desde que você começou nessa. Até um pouco antes da área da estética, quando eu fazia só a parte de vascular estética, que é uma das minhas formações também, mas que vem... eu vejo assim, que elas estão envelhecendo, que esse gerenciamento vem de uma forma muito natural. E bacana, né? Isso é bem importante. Muito obrigada, a confiança de todas. Isso que é legal, mas eu acho que é bem isso. E por isso que daí a mãe leva a filha leva, né, a avó leva a neta, enfim, né? Porque fala assim, olha, se você quer fazer uma mudança, melhorar a sua estética, né, eu tenho quem te indicar, porque, né, a gente sabe que esse mercado hoje está muito, vamos dizer assim, até prostituído no sentido de profissionais aí, né, a qualquer custo, fazendo qualquer tipo de entrega, né? Muito preocupante até, inclusive. E aí a gente vê esses resultados desastrosos. Isso que é importante. E aí, doutora, falando até sobre essa questão de resultados, eu sei que tem muita tecnologia. Todo dia surge um laser novo, uma marca nova, um produto novo, né, um nutracêutico novo, enfim. Como é que a senhora, né, a doutora, absorve e traz isso para os pacientes no sentido de, né, como que você faz essa seleção? Porque toda hora tem algo novo. Você vai em um monte de congresso, vai em eventos, né, das próprias empresas mesmo que trazem inovações. Como é que você absorve e traz isso para a cidade? Porque geralmente, assim, é lá que a gente encontra essas novidades em primeira mão. Mas como é que você faz esse filtro, assim? Geralmente quem está comigo já é uma pessoa que se identifica com essa forma que eu penso e quer o melhor para si, tanto corpo, externo, interno, pensa da mesma maneira. É atraído por esse pensamento, assim, né? Sim, e aí nesse sentido, eu tenho buscado desenvolver coisas cada vez mais focadas nesse olhar holístico da pessoa. Então, essa questão da alimentação é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais forte dentro de mim, da importância de ir tirando esses metais pesados que às vezes você não sabe que você usar um Teflon todo dia está liberando substâncias que vão se fazer passar pelo estrogênio e vão mudar todo o ambiente do teu organismo. Olha só. E eu, apesar de ter fugido, porque uma das minhas formações também é em medicina integrativa, eu ter fugido dessa coisa do não vou tratar isso, tal, não tem como. Hoje em dia você percebeu Não que... tem como. Eu preciso então, você abordar está tendo isso. também agora uma visão do detox, né? De trazer esse, né? Vamos tirar essas coisas... Porque eu só vou conseguir... quando a gente é muito jovem, às vezes um creme, uma coisa um laser já faz. Mas a partir dos 35, 40 anos, eu vejo que eu preciso olhar para essa pessoa e ver o que está por trás de tudo isso. Né? Olhar o que ela está fazendo no dia a dia que está causando aquilo que às vezes... Por que algumas pessoas têm resultados muito melhores e outras não têm o mesmo resultado, apesar de eu estar ali. Então, quando eu vejo que o paciente tem um perfil que quer mesmo essa mudança, eu escolho esse paciente para fazer um protocolo diferenciado, uma assinatura da pele diferenciada. Que legal. Então, assim, também tem pacientes e pacientes, e aí esse olhar você vai dizer, olha, chegou o momento da gente fazer um detox e mudar. E vamos ver como é que está essa parte nutricional de uma forma mais profunda. Como legal, é que está essa parte se você... Porque aí você vai me dar também esse caminho, me apontar esse caminho de tipo, como eu vou me cuidar e o que eu tenho que evitar, e de que forma né, isso vai fazer bem para mim ou não, mas também individual. De forma individual, e muitas vezes eu vou pedir até exames de saliva para ver se realmente... Porque aí você entra numa seara muito ampla, mas a minha formação aqui e ali me trouxe esse olhar hoje que faz eu ter resultados interessantes. Riqueza isso, né? Mas assim como tem o paciente que eu quero só fazer minha toxina,
E eu vou aplicar Mas meu esse botox. é, Tem mas esse paciente que eu quero esse olhar, eu quero você mais perto, me acompanhando. porque ele Tá certo busca isso, isso? né? Aham. Exato. Essa confiança mesmo que eu te falei. Porque eu sempre, assim, né, tive. A gente tem que ter um médico de confiança, pelo menos, na vida, que é aquele profissional que te acompanha e que sabe um pouco do teu histórico. Não precisa ser este ou aquele, né? Às vezes a gente tinha isso que tinha que ser, o ginecologista, ou isso ou aquilo. Não, ter um médico de confiança que meio que acompanha o teu E histórico que para que possa até te te direcionar, ajudar. porque aí nesses casos, muitas Sim. vezes eu vou passar para uma dermatologista, fazer todo um Uhum. mapeamento Sim, eh, se nesse dessas teu estudo você, né, olha, vai para minha dermato de confiança ali, que faz aqui parte da minha equipe. para Aham. fazer um mapeamento dessas manchas, vamos Uhum. acompanhar isso também. Vai para o meu Vai para o nutricionista. Uhum. nutricionista para a gente poder iniciar um detox. Eu vou acompanhar de perto, mas às vezes a Uhum. gente vai essa semana eu mandei uma com acne lá, que apareceu cisto, tá? Vamos também ter o olhar da ginecologista, Uhum. né, que já era até, ela já tratava com implante e tudo, mas Uhum. vamos olhar aqui para esse cisto. Uhum. Está tudo Tem um olhar bem, diferente, é. porque é uma acne que não resolvia e ela está super feliz que agora, É, né, porque não é trabalhar, né, só lá né, o efeito lá final, né, por que que isso está acontecendo com o paciente, né, e acho que esse olhar, você tem desde sempre. Talvez você tenha relutado com o tempo. eu venho relutando, mas acho que tudo chega um momento É na vida. verdade, né. Os queridinhos da vez são os bioestimuladores de colágeno, todo mundo fala deles. Me conta um pouquinho o que é esse produto, por que o consumidor está tão apaixonado pelos resultados, ou mesmo por que o mercado tem tido isso, né, isso virou, assim, a febre. Depois de tanto injetar produtos, de estruturação e ácido hialurônico, as pessoas começaram a ficar com medo da harmonização facial. E aí os bioestimuladores entram como uma forma que, eu não vou ficar tão artificial por conta de ser o meu próprio colágeno. Entendi. Até pode ser, né, mas Uhum. nós temos vários tipos de bioestimuladores, aonde, não sei se você sabe, mas a gente tem 26 tipos de Não colágeno. sabia, olha só, não só eu, acho que você também não sabia. Gente, 26 tipos de colágeno, você escuta falar só de um, né. Não são todos que estão na pele, né, Uhum. mas tem bioestimuladores que vão produzir um colágeno, que é mais adequado, que é o da pele jovem, Entendi. bioestimuladores que vão produzir colágeno que não é tão bom para a pele, bioestimuladores que vão produzir colágeno de fibrose, o que pode não ser interessante, mas pode ser interessante. Determinado Tem, lugar exato, e hoje tem momento. cirurgiões plásticos que não operam pacientes que fizeram esse tipo de bioestimulador, esse que faz Porque fibrose. porque aí não Porque na aí dá hora de muito mais operar, aham, complicação, tá tudo aderido, você não consegue, então, usar o não consegue chegar ali e aí faz lesão de nervo, né. gente, olha aí, olha o risco, às vezes, que a gente acha que é uma coisa super simples, que não vai ter problema nenhum. Exato, e aí muitas vezes você, não vai ter o resultado que você quer com esse bioestimulador, porque você não está produzindo de forma adequada, por isso a importância da Entendi. nutrologia Uhum. associada nesse tratamento, né. E muitas pessoas acham que também não vai ter problema. Então, assim, mesmo que ele seja, de repente, algo que é de dentro da pele para fora, com o tempo, se eu coloco muito, se eu coloco um volume muito grande, não é necessário, enfim, né, a gente sabe que a perda de colágeno começa aos 25 ali, mais ou menos, 25, 30 O anos. auge do ser humano é os 25. E aí depois, só ladeira abaixo, doutora. Porque a gente está perdendo todas as estruturas, né, Então, e qualquer pessoa, a partir dos 25 já é indicado começar a olhar pelo menos para isso. olhar, né, Uhum. Ir num desde uma médico suplementação, que pode ser porque alimentar, pode ser, né, forma pode ser uma inflamação intestinal. Hoje eu pego jovens com a uhum. pele muito alterada, tendo acne demais ou já manchas, bom, a gente vê muita coisa por aí. É devido à alimentação, Uhum. mas assim como tem as mães preocupadas, tem uma busca interessante, a internet proporcionou isso, Sim. da juventude vir perguntar isso também. É muito Uhum. legal E você tem conversar com esse. pacientes jovens que chegam com essa Tenho, preocupação já. tenho já com essa preocupação, se eu estou fazendo certo, se Se, é por né, se a minha aí. longevidade vai ser garantida nesse, né, com Eu acho que alguns eles não hábitos. pensam em tanto,
tão longe, mas eles estão preocupados E se tem uma qualidade de eles pele, têm assim, uma qualidade de pele boa e se essa alimentação Uhum. está influenciando nesse resultado. Né? E começar a olhar para isso mais cedo é muito interessante. E respondendo a tua pergunta se pode Ter ter complicações. complicações e tal, sim, pode, porque essas faces muito hiperinsufladas, a Uhum. gente tem um caso de 2 anos atrás de um ator de 90 e poucos anos que ele ficou assim nas redes, ele Todo estava mundo tirou sarro, né, buscando tadinho. melhorar Aham. e ele não deu muito certo, ficou transformado. Mas por quê? Uhum. Porque quando começou a puxar a água aquilo ali, né, o que foi injetado, quando começou a produzir mais colágeno, tem bioestimulador que pode Uhum. aumentar em 30% aquele volume injetado. Então imagina, né, Então, se se você você engorda, se você ganha peso, ou se você tem, né, uma produção, já tá com o rosto mais inflado, aquilo vai ficar sim, parecendo aquilo uma vai ficar bexiga, demais. literalmente, E né. aí vai ter problema, como eu disse, né, que você não consegue abrir o olho, que o olho tá pequeno lá no fundo por causa Uhum. daquilo, porque tem a forma certa para injetar aquilo. Uhum. Ir no lugar certo e escolher o produto certo. Hoje a gente tem bioestimuladores E tem muitas híbridos, marcas, né, também, doutora, sim, no mercado. e tipos, não só marca, Uhum. né, a gente tem tipos de bioestimulador. Por exemplo, tem para bumbum? Eh, não que seja necessário o do bumbum, eu não posso usar do rosto, coisa assim. É individual, Ah, né, eu entendi. Mas vou você tem que conhecer muito a face e a estrutura para poder para dizer o saber que é onde é que eu melhor. vou colocar, E o que que é melhor naquele paciente também. naquele paciente, exato. Ah, vocês Porque se estão eu vendo, gente, que tem que ter um médico muito bom para cuidar de você, porque você vai lá, o barato sai caro, e às vezes nem é nem é mais barato, barato, né, não é né. barato na verdade, Mas né, é muito pior você se ter olhar no espelho e não e se gostar, né, doutora, porque eu acho que assim, né, é um investimento que você faz, é um medo que você tem, o teu cartão de visitas e de repente você buscar por uma melhora e se perceber pior é muito frustrante, né, é é muito difícil. demais, demais de frustrante. E É. você sabe que eu tenho uma máxima que, hã, um defeito na alma não pode ser corrigido na face. Então, entra nas energias, tudo, mas um problema na face, um defeito na face, quando corrigido, pode transformar uma alma. Olha só, né, E eu vejo isso mesmo. esse De olhar, né, de você ter esse olhar das dores Uhum. daquela pessoa, que tá tudo linkado, né. Então, doutora, você até pegando esse gancho, me conta uma história, assim, que tenha te feito, assim, de paciente que você realmente curou um defeito na face, que mudou essa alma aí. Olha, eu tenho Tem sei que tem poderia vários, ficar né. Aham, nós aqui, poderíamos ficar a manhã toda ou a tarde toda, e é enfim. muito gratificante quando a pessoa pega o espelho logo após o procedimento Às e vezes se vocês gravam isso, né. emociona, porque era aquilo que faltava. Mas eu tenho uma paciente em especial que confiou em mim muito no início da Uhum, minha carreira. Eu, como estava fazendo isso fazia uns 2 anos, e ela já tinha passado por 26 cirurgias bucomaxilo. Ela foi tirado os dentes dela muito cedo, com 14, 15 anos. O dentista da época tirou todos os dentes dela. E ela era uma paciente jovem, de 30 e poucos anos, já tinha feito 26 cirurgias para repor osso, para avanço da face, porque consumiu todo esse osso uhum. da maxila. E aí ela chegou para mim, aonde o dentista dela, o cirurgião plástico, tudo desenganaram, falaram: "Olha, aqui Não tem mais o que acabou, fazer. não tem mais o que fazer". E ela tinha uma dor muito grande, o marido dizia que ela parecia uma bruxa, coitadinha. E ela nunca conseguiu se ver bonita, porque desde muito cedo com essa Uhum. atrofia. E eu falei: "Eu posso te ajudar. Vem cá, você confia em mim? Sim, então vamos lá". E compramos isso e seguimos juntas. E já no primeiro tratamento, aonde a gente estruturou, fez um avanço na região retronasal, e ela olhou assim e falou: "Pela primeira vez na vida eu estou me sentindo bonita. Muito obrigada. Nunca mais eu vou me sentir como eu fui Eu estava, colocada", aham. né. Usei a palavra, né, bruxa, que era o que o marido dela Uhum.
E ela é minha paciente até hoje. Olha que legal, gente. Mas foi uma pessoa assim que me marcou e viu, o caminho é esse. Tratar essa dor da alma, às vezes, que está refletindo. externalizada. Não é tudo, né? Sim. não é sempre, mas algumas vezes é. Isso faz muita diferença, né? Eu tenho certeza disso. E aí, assim, falando em tecnologia, eu sei que você sempre foi uma estudiosa, né? E você tem até um artigo publicado sobre isso, sobre toxina botulínica, né? O Botox, o famoso Botox. De fato, foi a maior revolução da medicina nessa área da estética. Eu sei que até você teve num congresso com esse estudioso, enfim, até ele faleceu recentemente, esqueci o nome dele, doutor alguma coisa. O casal Carruthers. Isso mesmo. Eles tiveram esse olhar para a estética. Uhum. É um neurologista e um oftalmo, que já usavam dentro da neurologia, né, para esse tratamento, mas começaram a ver, olha, quem sabe, pode ser que dê certo. E isso foi, para mim, realmente... Você já fez essa pergunta porque você sabe que eu penso isso. Foi uma revolução. Foi uma revolução, a toxina botulínica, sim. Porque ela abriu a janela para todas essas outras, né, tecnologias que vieram depois, apesar né, de somente em 2000 ter sido autorizado aqui no Brasil reconhecido como um tratamento estético, né? A toxina botulínica veio para o Brasil nos anos 90. Olha só. Né, quando eu estava me formando, então eu peguei essa chegada. Por isso até que você foi estudar isso, né? Tem artigos sobre isso, enfim, sim, sobre sudorese, né? Na verdade, sim, foi uma paciente que ela tinha muita sudorese de face, hoje é um tratamento bastante usual, mas na época ela me procurou, era uma senhora, não podia operar, ela, na época ela estava com 80 e poucos anos, e ela tinha aquela sudorese aquela pessoa que incomodava, que escorria no olho. E eu falei, bom, vamos ver se eu consigo te ajudar. Fui procurar se tinha algum caso já na literatura e, para minha surpresa, só tinha para sudorese de mãos e de axila. E foi o primeiro caso no mundo. Fui eu que inventei. Fui eu que comecei essa paciente. Né? Falei, olha, não tem caso, procurei mas nas vamos marcas. Buscar, mas vamos tentar. Claro que a gente fez de forma muito conservadora a primeira aplicação. Mas ela ficou super feliz e fez outras vezes depois. E aí o laboratório de uma das marcas pediu que eu descrevesse esse caso. Né? E hoje é muito usual fazer para nariz, suando, para testa, para cabelo. Mas na época ninguém tinha feito. Então está aqui, ó. Sou estudiosa. E aí, doutora, vamos contar um pouquinho para as pessoas, né? Como é que funciona a sua clínica Corpo e Arte? Às vezes as pessoas veem aquela casona grande, linda, imponente lá na esquina e ficam, o que eu vou encontrar ali? Como é que funciona? Desde a pessoa chegar até a hora que ela é atendida, como é que é? Né? Assim, as pessoas às vezes têm um pouco de receio, aquela clínica chique demais ou muito imponente. Como é que é esse atendimento? Eu vou usar um comentário de uma paciente de São Paulo que estava na clínica semana passada. Nossa, doutora, tua clínica parece tão luxuosa por fora, e ela mas é tão acolhedora. É isso que eu queria que você falasse para quem está... Que eu me sinto em casa, parece que eu estou na sala de casa. E é essa a ideia, eu não quero passar aquela coisa fria de um hospital, ou de uma coisa você lá e eu aqui. Né? Somos todos parte do Uno. Entendi. E estamos aqui todos para uns nos ajudar, uns nos servir. Eu escolhi essa parte para servir, para ajudar as pessoas. E a equipe vem com essa mesma, né? Com esse senão mesmo elas não estariam lá, né? Elas sempre que... Esse olhar cuidador, né? Assim, muito generoso. As meninas que estão comigo, aqui está há menos tempo, 4 anos, porque uma delas foi para o exército. Mas elas estão lá, em média, há 10 anos comigo, porque elas também se identificam com isso, desse olhar único para a pessoa, né? E esse olhar mais acolhedor, de vem cá, vamos... Tem gente que... Ontem veio uma paciente, ela falou, nossa, eu estava com umas saudades de vir aqui só para abraçar, sentir essa energia. E assim, começa com perfume, que é uma delícia, né? É óleo essencial. Óleo essencial. Sempre busquei essa coisa do óleo essencial, que ele ativa neurotransmissores. Não, e super ativa, porque o
o cheirinho que tem de óleo essencial específico lá, é só lá, né? Então Ele você traz aconchego e traz alegria. esse aconchego, essa coisa gostosa de estar lá. Então, por onde você anda, aquele aroma gostoso na clínica toda. As meninas desde a recepção, né? Aquele carinho, né? Aquele acolhimento da chegada. E aí você fica na sala, que é como se fosse uma sala de estar super gostosa também, né? Que você fica lá aguardando, tem um espaço de café. Ai, tem um chá. Um espaço Zen. zen, né? Para ali fora que cada espacinho foi pensado. Eu sempre estou buscando isso. Então, lá fora, quando foi feita aquela cascata, foi meu pai e minha mãe que estavam fazendo lá. Olha que Minha mãe delícia. jogava água e meu pai ia colocando onde que dava um som mais bonito daquela cascata. Olha só. Para dar Não, uma delícia, gente, é muito aquele gostoso, clima né? ali, né? Tem esse cuidado, né, em cada detalhe, né? Isso é muito gostoso. Não, e a decoração de Natal da clínica também, gente, e as decorações como toda, a Páscoa, do Natal, enfim, impecáveis, né? Não tem. Para alegrar o coração. Eu acho que tudo acho que que alegra o coração da gente. é assim, quando a gente fala em beleza, em refinamento, em cuidado, ali acho que é essa a essência, né? Você conseguiu transmitir isso em cada sala de atendimento, cada detalhe, né? Do mármore, da cor, da luz, enfim. acho Eu que tudo busco isso. que a pessoa chegue e se sinta acolhida, Uhum. mas que ela tenha um momento para ela. Que Então, é uma coisa que às vezes é tão difícil no dia a dia, né, que doutora? tem lugares que você vai, todo mundo está na sala de Aquela espera, bagunça, aquela confusão. com anestésico no rosto. Não, realmente eu trabalho com 8 salas simultâneas, Uhum. fora os consultórios, justamente por isso, porque eu quero que você tenha teu tempo ali, que você Ai, a música gostosa, o perfume, enfim, pare. Eu né, o até aroma. gosto de, na hora que você fica no anestésico, relaxe, diminua a luz, né, para você ter o teu momento. Tem alguns que ficam no celular trabalhando, mas a ideia Mas era não que é pra você ser. olhasse para você. Não é que nem eu que fico Aproveitasse esse momento. conversando, as meninas, elas já falam, ai, já chegou lá a faladeira, né? Chegou eu lá para conversar e me abastecer das novidades todas. Mas bacana, doutora, e vamos agora um ping-pong pra gente encerrar aqui o nosso assunto. Tá tão gostoso conversar, mas enfim, né? A gente tem um tempo aí. Então vamos lá. Para encerrar esse nosso papo, eu queria que você me contasse qual que é o seu lugar preferido no mundo. Lugar de viajar. Pode ser os dois, um de viajar e um de ficar, assim. Ou se for o mesmo, enfim. Eu gosto muito de natureza e praia. Todo mundo que me conhece. Quem conhece sabe? ela quer ver? Vamos, não precisa, Fala, vocês né, podem dizer em casa. Fernando de Noronha, que é um lugar que eu gosto de todo ano, que apesar do... Ela já tem carteirinha lá, gente. Ela já nem sabe. precisa entrar como turista, já ela vai como nativa. Eu sempre fico no mesmo lugar e eles... já tem 5 anos que eu fico lá. Falo, parece que eu estou chegando na minha, no lugar de fé, na residência de verão. Uhum, minha casa de verão, minha tipo, casa de casa verão. de praia. Adoro lá. Mas se eu tiver que escolher um lugar que me centra, acho que a minha casa, principalmente o meu jardim, minha horta, aonde esse espaço me tranquiliza. É lindo também, né? Cheio de natureza, tem canto de pássaro, tem, né? Não tem barulho de carro. É. Apesar de ser perto da cidade, é um lugar muito silencioso. É muito gostoso. Boas escolhas, doutora. Tem um livro de cabeceira, assim, que sempre tá ali do seu lado, te acompanhando? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu sempre fui apaixonada por livros, mas acho que um livro que mudou um pouco a minha mentalidade uns 10 anos atrás chama O Poder da Autorresponsabilidade. Onde você é o que você... Você está tudo onde que você está passando, tudo que você é por você por mesmo. você mesmo. Uhum. Não tá fora. Nunca tem uma culpa fora. Legal, né? Não posso falar culpa, uma razão fora. Mas é que às vezes a gente, né, busca culpabilizar pelas nossas dificuldades o outro, ou o mercado, ou o trabalho, ou a vida, ou a rotina, enfim. É a escolha da gente. É a escolha da gente. Suas escolhas vão... É tua te levar para onde você quer ir. O que é Deus para você, doutora? Você é tão espiritualizada, enfim, namora com a filosofia, enfim. É uma pergunta bem difícil, que todo mundo está tentando responder. Né? Mas Deus, para mim, é o criador de tudo, é a fonte de energia que criou tudo, que dá aquele start. Quem que faz bater o coração o primeiro? O coração, ele é como a eletricidade, ela vai e volta, por isso que bate o coração. Mas quem que deu o primeiro
a primeira batida para desencadear isso. Essa energia vital, né? Então, para mim, Deus é essa energia que está dentro de todos nós, que forma tudo e todos. Que legal, né? Esse Deus que eu tenho, que você tem, ele não tá fora, Que tá é para dentro. quem eu rezo toda noite. Tá dentro, né? E família? Eu sei que você é super família, você, né? Você tá sempre cuidando da sua mãe, cuidou do seu pai bastante, a sua irmã trabalha com você, os seus sobrinhos estão sempre no seu entorno. Como é que é esse viver? A tua sogra, né? Enfim, a família toda como um todo. A família é... Deus me proporcionou um marido maravilhoso também. É isso. Mas, então, eu acho que é o alicerce da sociedade. É uma coisa que, infelizmente, parece que às vezes está se perdendo, mas se você quer destruir uma sociedade, você comece pela família. Então, é a razão para as pessoas estarem centradas, é ali que vai E assim, começar aconteça tudo. o que aconteça, eles estão sempre juntos, né, doutora? Nos dias bons, naqueles difíceis. Exato, né? é o alicerce da sociedade. Com certeza. O que é o dinheiro? Para quem já conquistou muita coisa, para quem tem uma vida, vamos dizer assim, as pessoas veem, doutora, sua vida e tal. O que é o dinheiro para você hoje? Bem de verdade, é a resposta do teu padrão vibracional. Ó, gente, boa dica. Né? Os passarinhos nunca sabem o que eles vão comer, mas confia e esteja num padrão vibracional bom. Bom, que ele vem. Tudo O alimento que for tá ali. para você, ele vai fluir. E o que é luxo para a doutora Daniele? Muita gente te acha luxuosa, né? Enfim, o que é o luxo? Tempo. Olha só, gente. Sem dúvida, tempo é o maior luxo, ainda mais Nos dias de nos hoje. dias de hoje. Por isso que eu viajo uma semana por mês. Que às vezes as pessoas falam, a doutora tá sempre viajando, mas isso é o teu luxo, é poder sair, ter um tempo para você, essa semana, Exato, né? não é as coisas caras, as coisas, não são o que... Não é desfrutar tanto dessa, né, não, é viver bem. E você sabe o quanto eu reluto para ficar postando... A doutora, eu falo, doutora, tem que postar mais. Não, fui ali, né, tem que contar isso e tal. O mercado hoje também compra isso, estilo de vida, enfim. As pessoas né, que você convivem gosta comigo, dessa... os meus pacientes sabem. Né? Porque às vezes vão lá e você acabou de voltar de uma viagem, Sim, troca ideia, conversa. elas até me dão muito, eles, né? Me dão muitas dicas até de lugares de experiências, sim. Legal. E o que é um sonho realizado já nesse patamar né, de dinheiro, de luxo, enfim? O que é para Dani um sonho realizado na vida, assim? Para a doutora Dani ou para Dani? Nossa, eu já realizei tantos sonhos. Conheci lugares incríveis, como a Índia, que quando eu fiz a Ayurvédica, era um lugar que eu queria muito conhecer. Você fez uma culinária lá, né? Muito legal. Exato. Isso. Nossa, falando em coisas materiais, né? Então... ter a cozinha dos meus sonhos, que como você, eu também gosto gente, é de linda cozinhar. A cozinha dela, e o dia que eu fui lá, fiquei emocionada de poder cozinhar numa cozinha tão chique. Que ela tem cada cantinho, mas assim... Tem uma luz, assim, super legal. Sim, que pensada, eu vejo as araucárias, ali tem o teto, que, né, você olha lá, quando tá chovendo, naquele vidro lindo, no teto. Mas, enfim, falando em coisas materiais, isso. Em coisas espirituais, poder fazer essa diferença na vida de tantas pessoas. Que eu acho que é o que te levou a fazer a medicina e a ter a clínica e esse trabalho que tá sempre, né, reverberando aí. Exato, né? Saber o que falar, às vezes parece que eu me sinto até iluminada de saber o que... A delicadeza de sentir esse paciente. Sentir aquilo, entrar no campo dele. Vibracional dele. No campo, né? E que o campo, ele reverbera muito mais do que o contato físico. Né? Você já está a metros, ou talvez às vezes até quilômetros, num campo de uma pessoa. Tenho estudado muito a parte de física quântica. Olha só, muito... gente. Ela não para nunca. Mas acho que eu tenho que cumprir a minha missão. Acho que, né? E aí esse aprendizado, ele faz parte desse caminhar. E o que é beleza, então, nesse universo de quem trabalha com isso no dia a dia? Belo é a representação de Deus. Olha só, gente. Que desafiador. E o que é ser médica para você, doutora? Nesse universo, já que você falou de fazer a diferença na vida das pessoas, talvez seja isso? Eu diria que é um dom, é uma vocação
mas de querer realmente isso, cuidar e fazer a diferença das pessoas. Tem médicos e médicos. Isso que eu ia falar. A gente conhece. Jesus foi o médico das É almas. verdade. E o que é viver? A doutora Daniele Araújo. Viver hoje é estar com atenção ao agora. Conectado com esse agora. Porque é a única coisa que a gente tem. O passado você não vai mudar, não tem mais. O futuro a gente não sabe, daqui 10 segundos... Não depende só da gente, né, doutora? Então, é essa conexão com o agora, para mim, é viver. Momento presente. Olha só, grandes aprendizados aí na nossa conversa, doutora. Eu queria te agradecer, assim, um super papo gostoso, aprendi muito nessa nossa conversa. Quero poder ter mais conversas, porque é tão gostoso te ouvir, né, tão bom. Eu falo que eu tenho a oportunidade de te conhecer já há algum tempo, né, convivendo na sua jornada pessoal e profissional, olhar essa pessoa tão delicada, tão refinada e ao mesmo tempo tão que sabe fazer muito bem o que faz. Então, essa confiança que você transmite, eu acho que quem está nos assistindo também tem que ter essa oportunidade. Então, acho que é isso que eu fiquei insistindo tanto para você. Eu agradeço por ter participado. Tudo tem seu momento. Sim, foi o momento de... Isso aí, ó. Estamos aqui agora para esse momento presente de... foi o momento de se desnudar um pouquinho. De se desnudar um pouquinho, né? Isso aí, de se desnudar um pouquinho, né? E eu acho que muito obrigada, então, pela oportunidade, por me dar essa honra de poder te conhecer também um pouco mais nessa conversa e de dar esse presente para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada a você por ter insistido, não ter desistido. Também. E por tudo que você me faz mostrar e ser melhor a cada dia. Eu que agradeço. Gente, logo logo a gente volta com mais conversas, mas eu tenho certeza que você deve ter adorado esse bate-papo, e aí coloca aí tuas impressões, o que você achou dessa nossa conversa, se você quer uma parte 2, um bis, um repeteco, tá bom? Um abração.